A paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Essa passagem ela vai falar muito nos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas, capítulo 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fica, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos orar, falar com Deus e daqui a pouquinho a gente vamos entrar nessa palavra em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, eu entro na Tua presença para te pedir, Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, que o Senhor fale conosco. Eis que a sua palavra, meu Pai, já foi falada aqui em Lucas, ficar em Jerusalém, que ali será revestido de poder. Papai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o seu Espírito venha falar conosco, através da sua palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal de pregação e louvor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A palavra do Senhor já diz aqui em Lucas que a promessa do meu Pai, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. O tema da mensagem, a promessa e a espera e o poder de Deus. Amém? Vamos lá, o contexto do versículo. Quando aconteceu depois, na ressurreição até a ascensão de Jesus até o céu, como falavam os discípulos, seguidores unidos. E quando já havia dito, antes de Cristo sofreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e o arrependimento e o perdão seria pregado em seu nome a todas as nações. Olha só, amados queridos irmãos, seria pregado o perdão e o arrependimento a todas as nações. E aqui, amados, dessas coisas, a testemunha dessas coisas, em Lucas 24, 46 e 48, abre aí, Lucas, vamos ver aqui a referência de Lucas 24, 46 ao 48, tá? Ao 48, vamos lá, cadê? 24, 46, aqui ó. Eis que assim está
escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Aí aqui no 48 vai dizer assim: e vós sois testemunha destas coisas. Olha só que o Senhor está dizendo aqui. Então vós sois testemunha dessas coisas. A gente vê a ligação aqui com Atos dos Apóstolos, da promessa do cumprimento em Pentecoste. Quando o Senhor o Senhor prometeu descer e a casa foi cheia. E toda a casa foi cheia do Espírito Santo. As três verdades desse versículo, amados: a promessa do Pai e o dom do Espírito Santo. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. O que é a promessa do meu Pai? É o Espírito Santo. Foi no dia de Pentecoste. Ele prometeu que sopraria. Eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo quem? O Consolador. É o Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, a passagem aqui, quando vê Jesus indo para o céu, mas ele foi. Jesus subiu. E aí os anjos olhou para ele e falou assim: por que olhas para cima? O mesmo homem que você vê subindo, o mesmo Deus que você vê subindo, você vai ver ele descendo da mesma forma. Eu fico imaginando, amados, que glorioso foi. Aqui, que fez a promessa o Pai que envia Jesus. O que é a promessa, o Espírito Santo prometido as Escrituras de Joel? A palavra-chave, a promessa, não é uma ideia. É um dom garantido por Deus. É um dom garantido por Deus. E tudo que a gente tem é de Deus. O dom garantido é de Deus. Para servir, capacitar e guiar e dar coragem. Dar coragem e autoridade para testemunhar. Aí, amados, a gente vê Jesus, ele falando para os discípulos no dia de Pentecoste. O Senhor Jesus, ele soprou como vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus não nos manda sem nos equipar. Antes de qualquer missão, Ele dá a sua presença, o Espírito Santo. Já fala, nos equipar o quê? Nos encher. Antes de qualquer missão que a gente for fazer,
a ordem de pensar que fica na cidade. Por que ficar na cidade de Jerusalém? Ficar após na casa de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Aqui diz, por que esperar por preguiça, mas por preparação e obediência. Por que Jerusalém? Ali começaria o testemunho. Em Lucas 24, abre a sua Bíblia no Lucas 24, versículo 47. No 47, aqui diz, no 47 diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Aqui está falando do arrependimento. Começaria o testemunho, o arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abre em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá olhar a referência que o Senhor tem para nós. Aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, e tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, amados queridos irmãos, o que o Senhor Jesus ele quer com nós. Quando tempo antes de receberem o poder, esperaram 10 dias antes do Pentecoste. Não esperar não é para orar, não é para parar de orar. Permanecer em comunhão e preparar o coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Versículo 14. E todos estes perseveravam e unânime em oração, como as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Olha só, amados. Olha só. Que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E todos perseveravam unânime em oração, como as mulheres, como a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Vivemos numa prensa constante, mas Deus nos ensina algo, amados, aqui. Deus nos ensina algo. Para esperar nele. A pressa pode nos fazer sair sem o poder. Sabia que às vezes as pessoas querem as coisas com pressa? Às vezes as pessoas
quer as coisas do jeito que ela quer, não é do jeito que Deus, não é da forma que Deus quer trabalhar. É da forma que ela quer coisa rápida, na pressa. Mas a pressa acaba sem o poder, sem a presença de Deus. A espera prepara para o mover de Deus nas nossas vidas. O poder do alto revestimento de Deus. Antes que do alto seja revestido de poder, o revestidor da palavra, que significa vestir-se, envolver-se completamente com este poder. Do alto vem Deus, não é o esforço humano, mas de tanto natural. Talento natural. O poder no grego, dinamis, capacidade sobrenatural, não força física. Quando este poder dá coragem para testemunhar, aqui, amados, aqui diz capacita para o ministério. Ilumina o entendimento das Escrituras e capacita para o ministério e confirma a palavra como sinal. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 20. 16, 20. Vamos dar uma recapitulada aqui nas Escrituras, tá? A gente temos que analisar aqui nas Escrituras, tá? Vamos lá. Marcos 16, capítulo 20. E eles, tendo partido, e pregaram em toda parte, corrompendo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha só. Então, aqui o Senhor está falando de sinais. E cumprindo e recebendo no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não basta ter a mensagem, precisamos do poder, tá? O mesmo Espírito que veio sobre os discípulos antes disponível para nós hoje, está disponível para nós hoje, amados? O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos está disponível para você hoje? Você tem buscado o revestimento de poder sobre a sua vida? Temos mesmo a promessa do Espírito Santo? É para todos os que
crê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 ao 39? Devemos esperar no Senhor em oração, em adoração, em obediência, e Ele cumpre o que promete? Devemos aqui só cumprimos a missão como o poder de Deus, não por nossa força, mas pela presença do Senhor. Podemos exigir para a missão? E aí, amado? Só cumprimos a missão com o poder de Deus e não por nossa força, mas pela presença de Deus. O poder existe para a missão e não para exaltar, mas para sermos testemunha em Cristo. Para ser testemunha em Cristo. Jesus deixa claro, a promessa é certa e a esperança é necessária e é o poder que vem de Deus. Não saia da presença do Senhor. Não saia, amados. Não saia da presença do Senhor sem o revestidor do alto. Fique e espere. Creia. É o Pai que cumprirá a sua palavra. Vai cumprir a sua palavra. Vamos falar com Deus, que Deus abençoe a todos, que você fique com esta palavra, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, obrigado pela promessa do Espírito Santo que o Pai nós faz e nos ensina a esperar com paciência, obediência, sem correr diante do teu tempo. Senhor, em o nome de Jesus, reveste-nos do teu poder que vem do alto, Pai, para que possamos ser verdadeiras testemunhas no teu amor. Em nome de Jesus, Papai querido, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos revestir. Em o nome de Jesus, Papai querido, muito obrigado. Que o teu Espírito venha nos ensinar e nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados queridos irmãos. Que se você, amados, quer ser revestido de poder, se você quer ser como os discípulos, que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo, que você possa receber o revestimento do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Fica todos com Deus e que Deus os abençoe a sua vida grandiosamente em nome de Jesus. Não fique sem inscrever no nosso canal. Se inscreva, participe e vamos ganhar almas para Jesus. Vamos levar o Evangelho para todas as nações. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Forte abraço. Que Deus os abençoe.